Oi, pessoal, nós somos professores do SEI Romualdo Galvão e SEI Roberto Freire. Estamos aqui para apresentar para vocês um tema super atual dentro do nosso projeto Demasiadamente Humanas. Eu sou a professora Suênia, professora de Filosofia e Sociologia. Eu sou o Andrei, sou professor de História. E eu sou a professora Iama, professora de Filosofia e Sociologia. E estamos aqui para trabalhar com vocês o tema O Homem Digital, a ressignificação do panóptico. Vem com a gente! O que rege a nossa vida? Uma norma ou uma lei? A lei é um aparato do Estado. Se a gente não seguir, nós somos presos. Mas e a norma? A norma, nós não vamos ser presos, mas sim julgados, olhados, chamados à atenção. E é aí que vem a ideia do nosso amigo Foucault. O Foucault diz que a gente não segue leis, mas sim normas. E vamos ser aí uma sociedade normativa, ou seja, nós reproduzimos as coisas e nós somos disciplinados a partir disso. E é aí que vem a ideia do Foucault para o sistema chamado panóptico. O sistema panóptico é uma prisão circular, onde no meio dela tem uma torre, em que uma pessoa vigia todas aquelas celas. O que Foucault vai dizer para a gente? Que nós estamos dentro de um sistema panóptico nós estamos sendo vigiados, olhados o tempo todo. E é aí que vem as nossas relações de poderes. É isso, pessoal. Olha só. Uma só pessoa conseguia vigiar um grupo de pessoas. Na antiguidade, a situação não era exatamente essa, mas nós vamos ter sociedades teocráticas, sociedades que foram formadas em torno de um sujeito que tinha muito poder e era um sujeito que tinha poder também divino, por isso o termo teocrático. E a partir da construção de normas, de leis, nós vamos ter a subjugação das pessoas a esse conjunto de leis. As primeiras leis surgiram na Mesopotâmia. Nós temos o Código de Hammurabi. Depois, as leis foram sendo construídas por outras sociedades. Nós vamos ter, por exemplo, no período da Idade Média, no período medievo, uma forte influência da instituição religiosa, o cristianismo, né, a instituição cristã. Então, não temos mais só uma pessoa, só uma representação política, mas agora a gente tem uma representação religiosa, por exemplo, o Papa, e aí as leis que vão além do que era proposto no Estado, mas também agora no campo religioso, e a população subjugada a essas leis. Por outro lado, também, avançando um pouco na sociedade, nós temos a modernidade, e a modernidade vai trazer também uma nova forma, um novo modelo de ser humano. Esse ser humano agora vai pensar em trazer, ter uma participação maior na construção das leis. Porém, ele bate na questão da instituição do Estado absolutista, ou seja, do despotismo. Então, nós vamos ter um rei que é muito poderoso e que exige dos seus súditos a subjugação. Nós temos também o caso, por exemplo, do filósofo Thomas Hobbes, que estabeleceu aquela questão do homem ao lobo do homem. Então, como o homem é selvagem, a gente precisa ter um controle sobre ele, a gente precisa controlar suas ações, ele precisa estar moldado nesse modelo de sociedade disciplinado, ele não pode fugir da rédea. Então, nesse contexto, é o ser humano que precisa ser vigiado, precisa ser observado. Isso é importante para o estabelecimento do que que foi colocado por Iama, e o que a gente vai ver na atualidade sobre uma nova perspectiva do que a gente conhece como sendo panóptico. E o panóptico, ele acaba sendo aí uma situação que se estende aos dias atuais, se estende à nossa realidade. Vocês sabiam que existem vários espaços na sociedade que acabam nos vigiando, nos disciplinando. Por isso que Michel Foucault, ele tem a sua obra Vigiar e Punir, onde ele vai falar justamente sobre essas instituições, esses elementos disciplinadores. E essa ideia de panóptico que Michel Foucault fala, vem de um filósofo chamado Jeremy Bentham, que propõe, o que você falou, o modelo da prisão circular, onde os presos tinham justamente essa sensação de estar ali o tempo todo sendo vigiados. Mas só que essa vigia continua até hoje. Na modernidade poderia ser o poder despótico,
Hoje, a gente vai ter esse poder, essa disciplina, sendo então estruturada por outros mecanismos. Por isso, pessoal, do homem digital. Hoje, nós temos várias formas de comunicação. E dentre elas, a gente vai destacar a internet. A internet ela vai fazer, então, com que o indivíduo ele possa ter acesso facilitado, né, a informações, a conhecimento e a comunicação. Diferente dos prisioneiros que não comunicavam entre si e estavam ali com a sensação de vigia, nós nos comunicamos o tempo todo, em rede, em cadeia. Existe a hipercomunicação. Instantaneamente. Instantaneamente. Já diria um sociólogo chamado Marshall McLuhan, que ele vai falar dessa hipercomunicação em rede. Então, a sociedade, o mundo está todo interconectado. Por isso, eu tenho a sensação de liberdade. Eu sou livre para estar onde eu quiser, fazer o que eu quiser dentro desse espaço virtual. Mas, espera aí, será que é desse jeito? Não é bem assim. Mesmo espaço virtual, com tanta possibilidade, com tantos espaços de convivência, de troca de informação rápida, nós estamos ali sendo vigiados, disciplinados. E muitas vezes as pessoas elas acabam não pensando nisso. Byung-Chul Han, dentro desse contexto de falar sobre esse imperativo, né, da transparência, hoje em dia o homem ligado a essa questão de aparecer, ele vai então buscar essa visibilidade, ele vai desenvolver então ações que façam com que ele seja visto. Mas dentro disso existe o fator limitador. Então, por isso que nós falamos, né, a ressignificação do panóptico. Existe a liberdade, entretanto, você está sendo ali limitado, disciplinado, vigiado constantemente sociedade. E aí, você se sente vigiado? Você se sente vigiado? Presta atenção, porque isso a gente só aprende no Demasiadamente Humanas, conteúdos para a vida e para o Enem, porque do Enem eu sei!